noite, gente. O pessoal tá entrando. A gente vai esperar mais uns minutinhos, tá? E aí, 7h35 a gente começa. Poliana, achei teu e-mail. Tava na caixa de spam aqui. E eu super esperando. Ai, Estela. Nossa senhora. Não, eu tava tentando ver, mas por que não tava dando certo? Boa noite, gente. Só aguardar uns minutinhos. 7h35 a gente começa. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, Thaís. Já podemos começar, Poli? Acredito que sim. Lucas e Maria, podem ficar à vontade. Quer que... Fechou, hein? Ah, Tudo bem, o que foi? não, eu ia apresentar primeiro o Nicolas. Pode ir. Apresentar Aceito. vocês. Bom, oi pessoal, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Nossa primeira aula do meu curso de Python. Tá, eu não vou ministrar, tudo bem, mas eu vou passar a palavra para os professores. Mas sejam muito bem-vindos a um dos primeiros eventos de 2022 do Learning, né? Então, a gente é muito gratificante fazer essa abertura com eles, né? Então, com a palavra para os nossos ministrantes, que é à vontade. Aí, é sobre isso aí, gente. Boa noite. Eu sou o Lucas. Eu comecei a programar em Python em 2017. Então, é sobre isso. Estou na jornada tem um tempo de programação. Eu atualmente estou no 6º período ali da engenharia de computação. E, pô, adoro programar. E tomara que eu consiga trazer aí uma gracinha da programação para vocês hoje. E aí, além de mim, a Maria também tá aqui. Dá um oi aí, Maria. Boa noite, gente. Eu sou da Ciência da Computação, na UF. Eu comecei a programar em Python ano passado, quando eu entrei na equipe de robótica, RoboForge.
E é isso, eu espero que a gente consiga passar pelo menos um pouquinho aí do que a gente sabe para vocês. Pô, ótimo. É, já vou dar um disclaimer aí nesse começo de aula. Não vai ser necessário que vocês tenham Python instalado ainda, mas para a próxima aula seria legal já. Então eu vou passar o link pro download do Python aí no chat. Se eu não me engano, tem como baixar ele pelas Microsoft Store, Linux, Ubuntu Store lá também, mas assim, dá para baixar pelo site. Vou mandar o link aí. Então não precisa estar com ele baixado agora, mas para a próxima aula seria legal. Normalmente dá uns probleminhas assim na instalação, dá uns negócios, aí seria legal vocês já trazerem isso pra gente na próxima aula, pra gente continuar a partir disso. Eu não... Vou mandar o link aqui. O Gabriel Moraes acabou de perguntar aqui qual Qual a ideia que a ideia. gente recomenda? Então, Pô, acho que depende muito, né? isso é muito pessoal, cara. É, Tipo... é uma coisa Eu, muito eu, pessoal. eu pessoalmente, VS Code aqui pra mim tá em tudo, então é sobre isso. Mas hoje eu vou estar codando no sitezinho lá, no repli.it, para justamente para vocês conseguirem acompanhar sem precisar instalar o Python e é isso aí. O objetivo também dessa aula vai ser bem do zero mesmo, assim, pra galera que nunca programou na vida, então se você programou já alguma vez, provavelmente você vai ficar meio tipo, pô, que saco todo isso de novo, mas às vezes você aprende alguma coisa nova na fundação, é sobre isso, mas nem sempre. Então, coisa boa, vou compartilhar minha tela aqui, e aí se estiver aparecendo, vocês me avisam. Só um momento. Tá, vamos ver se aparece. Tá Apareceu aqui, aparecendo? Beleza. Então, bom, acho que a gente pode começar a nossa conversa aqui. E aí, Maria, eu vou pedir para você também me ajudar com o chat aí, se alguém fizer pergunta no chat e tal. Então, é sobre isso, me ajuda aí que o Meet Beleza. está no segundo monitor aqui no caso. Então, bom, primeiro, acho que antes da gente já sair em direção ao código, que é o que normalmente as pessoas já imaginam quando a gente menciona programação, eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre o que que é um algoritmo e qual que é a relação dele com o código. E aí a definição, e aí eu não estou usando essa definição do dicionário nem nada, é só a minha definição mesmo, assim, mas sobre isso, vai ser basicamente que é uma sequência de instruções. E aí, normalmente, elas são ordenadas, né? Você executa a primeira linha, depois a segunda linha e a terceira linha e por aí em diante. E aí, essa é basicamente uma definição bem geral, assim, de algoritmo. E aí, o exemplo mais clássico que a gente usa é sempre as receitas. E eu tô com uma aberta aqui, bolo de chocolate, maravilhoso. Um exemplo bem clássico. Pô, não tem jeito. E, e aí a gente tem os passos, né? Passo 1, receber os ingredientes. Passo 2, aquecer o forno. Passo 3, bater as claras em neve. Passo 4, colocar o açúcar, manteiga, pá. Passo 5, colocar as coisas na travessa lá no forno, colocar no forno, esperar um tempo. E aí cada passo a gente vai executando em ordem sequencial. No nosso código, vocês vão notar uma similaridade muito grande, porque o nosso código vai ser um algoritmo no fundo. Então, quando a gente ir para o código agora, daqui a pouquinho, tô esperando ver se tá todo mundo pronto já. E aí, inclusive, abram o link do Replit aqui também, para vocês programarem em Python junto comigo. Deixa eu passar o link aqui. Aqui. Show. Então, vocês vão notar que vai ter muita similaridade com o nosso algoritmo, assim. No fundo, a gente vai meio que dar a receita para o computador e quem vai fazer o bolo é ele. Essa é a função do programador no fundo. Então, acho que já chega de introdução, de conversinha, vamos começar um pouco a codar aqui. E aí, o mais clássico de todos é sempre começar com o Olá Mundo, é o sempre clássico da programação aí. E aí, no Python, isso é super simples. Então, basta você digitar um print, abrir um parêntese, fechar um parêntese, e aí dentro você colocar o texto. E aí, quando você executar esse código, basta clicar nesse botão Run aqui no site. Ele vai colocar no nosso console aqui, Olá Mundo. Então, nosso primeiro código mais simples de todos, só colocar alguma coisa na nossa tela. Pô, beleza.
Então, vocês podem pensar, inclusive tem a demarcação das linhas aqui, que essa é como se fosse o nosso primeiro passo, sabe? Da nossa receita, digamos assim. Então, é isso. Vocês já conseguiram entrar aí? Vocês conseguiram abrir o Replit, tá todo Deu mundo certo aí, tá aqui, tudo bem? tá todo mundo comigo. Todo mundo 2 sim, consegui. Sim, Tá, tá, ótimo. Então, beleza. beleza. Uhum. Então, o primeiro passo foi esse, dar um print aí, ver Olá Mundo na nossa tela. Ótimo. Só que assim, vou começar agora, a gente vai entrar mesmo em programação de fato, vamos começar de vez. O primeiro tópico que a gente tem que falar é declaração de variáveis e tipagem. Na matemática, quando a gente está lá no ensino médio, a gente meio que já mexe, já brinca um pouquinho com variáveis, quando a gente escreve lá x igual a 4, coisa desse tipo. A gente já está meio que declarando uma variável e tal, então vocês vão ver bastante similaridade, inclusive, entre algumas coisas da matemática com a programação, apesar de que, assim, não é necessário você gostar de matemática e tal para programação. Elas são coisas meio ligadas, então se você já tem uma similaridade, um afeto com algum deles, provavelmente você vai ter afeto com o outro. Não é nada assim muito complexo, né, em relação à matemática, mas precisa saber assim o básico para poder Exato, ir começando. exatamente. E, bom, uma das coisas aí, que agora a gente já passou do print Olá Mundo aqui, eu vou apagar essa linha. E a primeira coisa de todas é como declarar uma variável. E aí, primeiro, o que é essa variável para a gente, né? A variável vai ser, basicamente, um espaço que a gente vai atribuir coisas. Então, a gente vai salvar coisas, salvar números, texto, o que for, nesse espaço. E aí, toda vez que a gente referenciar, toda vez que a gente precisar desse negócio, isso vai estar salvo. Então, show. Vamos lá, como que a gente vai declarar uma variável em Python? É super simples. Basta você digitar o nome da variável. Então, nesse caso aqui, eu vou declarar uma variável do tipo, sei lá, uma variável inteiro, do tipo inteiro aqui. E aí eu vou chamar ela de inteiro. E aí, logo em seguida, vocês colocam um espaço igual e colocam o que essa variável recebe, né? Então, vou falar que ela recebe, nesse primeiro momento, o número 3. Então, aqui nesse primeiro momento, a gente tem o quê? A gente tem uma variável inteiro e ela recebe o valor 3. Se a gente pedir para printar o valor que tem inteiro, e aí lembrando, print é aquela nossa função mágica que escreve coisas na nossa tela. Se a gente pedir para printar o valor inteiro, ele vai printar 3, que nem a gente tinha colocado lá, bonitinho. Show. É interessante, Lucas, você saltar assim que às vezes quem tá vindo talvez assim de uma linguagem tipo C ou Java, por exemplo, você não precisa declarar o tipo dela. Quando você atribui, você já está declarando ela no Python. Você não precisa dizer que é um int ou um float. Você só atribui e você já está declarando ela. Sim, exatamente. Tipo, isso é um ponto importante para quem está vindo de outras linguagens aí. O Python, ele tem algumas diferencinhas, assim. Uma dessas é a tipagem dinâmica. Então, ele vai meio que detectando a tipagem ali conforme vai executando o código. É bem doideira. E tem outras coisas diferentes de compiladores e tal. Então, não vou entrar muito nisso, mas tem essas diferencinhas interessantes aí. Outras diferenças que vocês podem notar é tipo a falta de ponto e vírgula, a falta Uhum, de brackets, que é essas paradinhas aqui. Deixa eu colocar aqui, esse rolê aqui. exatamente. Não tem Então ponto vocês e vão, vírgula. vocês vão sentir algumas diferencinhas, mas assim, não se preocupem, isso aí é bem coisa de linguagem mesmo. No final do dia, se você tem uma fundação bem estruturada em Python, em Java, em JavaScript, em qualquer coisa, quando você migrar de uma linguagem para outra, você vai demorar ali uma meia horinha, uma horinha para entender como é que escreve as coisas, mas no fundo, é só relembrar como é que escreve de um jeito diferente, né? Então, beleza. Nesse primeiro ponto, então, já temos uma variável legal, declaramos ela e mostramos aqui ela na tela, então, show. Vou mostrar uns outros tipos de variáveis também que são bem importantes aqui, que a gente vai usar provavelmente ao longo desse mini curso. O primeiro tipo que a gente está vendo é o tipo inteiro, e aí ele recebe somente números inteiros, então 1, 2, 3, 4, por aí diante, show, legal. Mas além dele, tem outros tipos relacionados ao número,
Vou declarar aqui um ponto flutuante, que a gente chama, que é o valor decimal. Então, vou chamar ele de flutuante. E aí, basta você declarar aí o valor, só que com o ponto alguma coisa. Então, se a gente declarar um 4.5 aqui, e a gente pedir o type dele aqui, né, no caso. Essa função type, ela mostra o tipo da variável. Então, se a gente pedir o tipo do flutuante, vocês vão ver que ele vai... Aliás, eu esqueci de um print aqui, Tem né? que dar um print aí dentro. Vocês veem que ele retorna aqui pra gente float. E esse float é justamente é o número com o decimal, né? Ele, se eu não me engano, o Python tem uma porrada de precisão nas casas, tem todo esse rolê, mas principalmente para programação em termos científicos e tal. Mas pra gente aqui nesse primeiro momento, isso nem importa. Além desses dois tipos, a gente tem o nosso famoso texto, né? Então vou lançar aqui o meu nome é igual. E aí, para colocar variáveis em texto, basta colocar entre aspas, assim. Então, meu nome é Lucas. Se a gente pedir o tipo de meu nome, ele retorna string, que é texto, né? Então, legal. E tem outros, né? Pô, sei lá, tem o booleano, por exemplo, verdadeiro ou falso. Tem outros tipos, a gente vai ir mostrando esses outros tipos na prática conforme a gente for avançando, mas é assim que se declara uma variável, e se vocês ficarem em dúvida de como ver o tipo da variável, basta usar essa função type aqui, e colocar variável dentro e colocar isso tudo dentro de um print, que ele vai mostrar o tipo dela pra gente, beleza? Todo mundo acompanhando até aqui, tudo bem? Tem um ok no chat aí, por favor, sobre isso. Beleza, beleza. Show! Então, ótimo. Lembrando que depois que a gente terminar isso aqui tudo, a gente vai disponibilizar um arquivo para vocês que tem literalmente todo o código que a gente digitou até aqui. Então, não se preocupem aí, vocês vão ter essas paradas salvas. Mas, é claro, o pai Google aí, ele também tem todas as informações, se vocês quiserem procurar. Sim, é só um arquivinho que a gente fez com o que a gente vai passar aqui. Mas tem muita coisa aí no Google. Pois é, o pai Google não tem jeito, pô, o bagulho é um absurdo. Beleza. Então, deixa eu colocar aqui o VS Code aqui do lado. Bom, vamos lá. Agora vamos pro basicão de operações matemáticas aí, né? Coisa, pô, legalzão aí a gente começar com matemática. Então, vamos lá. Vou apagar essas últimas linhas aqui. E a primeira coisa que eu vou falar é declarar um primeiro valor aqui. Então, primeiro valor. Vou falar que ele é, sei lá, 8. Vou declarar também um outro valor, segundo valor. E vou chamar ele de 2, vamos supor. E aí vou declarar uma nova variável chamada soma, e essa soma ela vai receber o primeiro valor, mais o segundo valor. Beleza, então até aqui tudo bem, né? Primeiro valor é 8, o segundo valor é 2. Soma recebe a soma entre o primeiro valor e o segundo valor. E aí se a gente printar o valor de soma, a gente espera que ele retorne 10, né? Aí, show. Então tamo bem, tamo tranquilo. Primeira operação matemática é a adição, e é só meter o mais mesmo, que tá tudo certo. Uma coisa interessante é que isso também funciona com texto. Então, se você colocar, por exemplo, meu nome, e aí colocar aqui uma variável de sobrenome. Sim, se a gente colocar aqui nome completo, é igual ao meu nome. Sobrenome. Se a gente pedir para mostrar para a gente o nome completo, vamos ver que ele vai mostrar o Lucas Lima, fé que ele vai... Aí, tudo junto. E aí é um ponto, né? E aí ele tá concatenando as duas palavras, né? Tá colocando uma palavra depois a outra. Aí isso pode ser resolvido de alguns jeitos. O jeito mais clássico é a gente fazer outra concatenação aqui de um espaço. Então fica o meu nome mais o espaço mais o segundo nome. Então aí vai sair Lucas Lima bonitinho. É sobre isso. Legal. Então a primeira coisa aqui de adição foi. Vamos para um próximo aí, vamos para subtração.
funciona da mesma forma, basta tu colocar um menos aqui, ele vai funcionar. Deixa eu colocar para printar a soma, na verdade, né? Senão não vai mostrar. Vai fazer 8 menos 2, vai retornar 6. Legal. A gente tem multiplicação e divisão também. Multiplicação e divisão. Para multiplicar é o asterisco. E eu vou mudar esse nome aqui, na verdade. Então, 2 vezes 8, ele retorna 16. E se a gente pedir a divisão aqui, eu vou criar até uma nova variável para isso. E aí o símbolo da divisão é essa barrinha aqui. Então, o primeiro valor dividido pelo segundo valor, ele retorna... eu esqueci de colocar o print, ó. Beleza. Ele retorna 4. Reparem que ele retornou 4.0, né? Então, apesar de a gente estar fazendo operações entre inteiros aqui, ele está retornando um float, né? Aqui. Então, doideira essa parada. E aí, para retornar inteiro, a gente usa 2 barras, se a gente quiser o número até arredondado. Então, tipo, vamos supor que aqui fosse, sei lá, deixa eu ver. Vou usar o 4,5 ali de cima, na verdade. Pode ser. Ele é Então, de arredondamento, que nem a gente estava falando ali dos inteiros do float, porque aí, por exemplo, se você quiser um número inteiro, você usa ele e ele arredonda. Aí, se tiver um quebrado, ele vai pegar a primeira casa antes da vírgula. Então, bem legal. Aí ele retornou pra gente 4,5 dividido por 2, ele retornou só 2, né? Ele pegou só a parte inteira aí da nossa brincadeira. Legal mesmo, né? Então, legal, show. Já mostrei divisão inteira, divisão, multiplicação. Falta o quê? Falta exponenciação. Exponenciação que é importante também. Então, a gente pode fazer o primeiro valor elevado ao segundo valor. E aí é com 2 asteriscos assim. Eu esqueci de colocar o print de novo. Então, 2 elevado a 8 aí dá 64. E o último, que é o mais complicadinho, porque todas essas são operações meio triviais ali de matemática, né? O que é mais complicadinho é o módulo. E aí ele é representado pelo símbolo de porcentagem e ele retorna pra gente o resto da divisão. Então, se a gente fizer, por exemplo, o primeiro valor, módulo, cadê o módulo? Segundo valor, vocês vão ver que ele vai Eu retornar geralmente pra uso muito gente aí para saber se um número é divisível por outro. isso. E aí ele é muito legal para detectar paridade, tem uns casinhos, inclusive ele é usado na construção do nosso CPF e RG também, para os dígitos de verificação ali do final. E aí ele retorna o resto da divisão. Se a gente printar aqui, ele vai falar que o resto é 0, porque 8 dividido por 2 resta 0. Mas show. Então aqui são as 4 operações básicas aí, né? Além da soma e da adição, aliás, da adição e da subtração, né? Então, bacana. A gente já tem um início de matemática aqui para a gente poder usar. Legal. O que a gente pode fazer, então, né, com isso? Pô, todo tipo de soma, conta, Bhaskara, essas coisas aqui, a gente já pode ir mexendo. Talvez o Bhaskara dê uns probleminhas, na verdade, porque tem a raiz quadrada é de outra biblioteca e tal, mas, assim, num geral, já deve conseguir resolver alguns problemas para você isso aqui, isso é básico de operações matemáticas sendo aplicadas no código. E aí, antes de eu continuar para booleanos e outras coisas, todo mundo conseguindo até aqui, tudo bem? Beleza. Show. Então, vamos lá para booleanos e lógica condicional. Um dos tipos que eu ainda não mostrei para vocês é o tipo booleano. O nome vem por causa do cientista lá, e o cara é foda, não tem jeito. E basicamente o nosso booleano ele vai assumir 2 tipos de valores, ou verdadeiro ou falso. E aí vocês podem ver isso de vários jeitos diferentes, 0 ou 1, e aí vai, né? Mas o importante é assumir 2 valores, e é o que a gente define ali como binário. Bacana.
O nosso booleano, eu vou declarar um booleano aqui, então vou pôr aqui verdadeiro. Ele sempre vai vir com letra maiúscula, tá? Então, nesse caso aqui, verdadeiro recebe true. E aí o true é com letra maiúscula, indicando verdadeiro booleano. E aí, se a gente quiser o falso, a gente põe um falso igual false com letra maiúscula também. Beleza? E aí você, tipo, bom, até agora a gente tem um monte de variáveis, um monte de coisa e não é nada muito utilizável, assim. O que a gente pode fazer com isso? E aí a gente começa a entrar em lógica condicional. A primeira coisa que a gente pode fazer é entrar em alguma coisa se algo for verdade. Então, vamos supor, eu vou escrever um exemplinho aqui, espero que não assuste vocês. Vou lançar aqui. Bom, beleza. O que esse exemplo aqui está fazendo? E aí, reparem que tem alguns elementos novos de sintaxe, né? Primeiro o if, que do inglês ele significa se. Então, se isso aqui dentro do parêntese for verdadeiro, ele printa é verdadeiro. E aí, ele só... Lembrando que no Python, a indentação, que é esses espaços aqui, ó, é super importante. Para dar esse espaço aqui, vocês usam a tecla Tab do teclado. E aí ele vai se organizar sempre com, tipo assim, depois do 2 pontos vem um tab, entendeu? Então se eu tivesse outro if aqui dentro, por exemplo, a ideia é automaticamente já dá um tabzinho para mim, mas se não desse, você teria que dar um tab extra por conta desses 2 pontos aqui, beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Então, beleza. Se for verdadeiro, printa é verdadeiro. Se a gente rodar isso aqui, vocês vão ver que ele vai printar é verdadeiro. Então, legal. Aqui a gente já começa a entrar em algumas coisinhas mais interessantes, porque a gente pode executar blocos de código somente se essa condição for verdadeira. E a gente também pode executar blocos de código caso isso aqui não seja verdadeiro. Então, vamos supor que isso aqui não passasse, a gente poderia colocar um else aqui embaixo. Então, tipo, se isso aqui, se não, isso aqui. E aí vem a outra linha de código. Não é verdadeiro. Então ele vai executar essa lógica aqui, e aí se for verdadeiro ele entra nesse bloco, se não, ele printa esse de cá. Como no nosso caso o verdadeiro é literalmente verdadeiro, ele nunca vai entrar nesse bloco aqui, então isso aqui nunca vai ser printado. Vou até colocar um outro print aqui. E vocês podem ver que realmente não vai ser printado. A não ser que a gente mude essa condição aqui para se falso. Então, se falso, ele vai entrar aqui. Aliás, exatamente, ele vai printar de baixo, né? Exato. Não é verdadeiro, nunca vai ser printado. Beleza. Então, legal, a gente já tem verdadeiro e falso aí que a gente pode usar em alguns momentos aí, e a gente vai fazer um exemplo disso agora, na verdade, porque eu acho que é interessante a gente já fixar aí um pouquinho desse conteúdo. E aí, esse primeiro exemplo eu vou fazer com vocês, mas o próximo eu vou dar um tempinho para vocês fazerem sozinhos e darem os seus próprios passinhos, beleza? Esse primeiro exemplo vai ser o clássico e maravilhoso exemplo do IMC. Aliás, eu não vou apagar isso aqui não, vou deixar isso aqui tudo comentado. E aí, para comentar, vocês podem colocar um hashtag aqui na frente, ó. E aí o programa, essa linha não vai ser executada, tá ligado? Ele vai só pular para a linha de baixo. Então, teoricamente, todas essas linhas aqui não estão fazendo nada. Beleza. Vou pegar a tabelinha aqui do IMC. Então, vou colocar aqui IMC. Se ele for menor do que 18,5, 18,5, é considerado magreza. Se ele for menor que entre 18,5, então maior ou igual aqui a 18,5 e eu vou colocar I mesmo, né? I menor que 24,9,
Então, I menor ou igual a 24,9 é considerado... deixa eu apagar aqui magreza. É considerado normal entre 25 e 29,9. É considerado sobrepeso. E a partir daqui é obesidade. Vou pôr assim, tem outras distinções, mas eu vou colocar que é só obesidade mesmo. Tudo bem. Maior que isso, maior que 29. Maior que 29,9 é obesidade. Beleza. Esse daqui vai ser o nosso problema. Então, como que a gente vai resolver isso aqui, né? Deixa eu limpar primeiro o console. Aí. Primeira coisa, vamos ter uma variável para ter os dois atributos que a gente usa para o cálculo do IMC, que é a altura e o peso. Então, vamos lá. A altura é igual. E aí vem o valor, né? 1,85, por exemplo. E o peso vamos pôr, sei lá, 70,4. Pronto, aqui, tá ótimo. Então, a gente tem essas duas variáveis aqui. Primeiro passo, declaração de variáveis do nosso IMC. A gente vai usar isso aqui. Aí, agora, eu tenho que olhar a fórmula do IMC. Deixa eu olhar isso aqui. Dividindo o peso pela altura ao quadrado. Então, o nosso IMC vai ser igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Eu gosto de colocar os parênteses aqui para sempre ter certeza que eu estou fazendo a operação matemática correta, mas eu acho que ele segue a ordem de operadores da matemática mesmo, então se alguma coisa tiver maior precedência do que a outra, ele vai fazer bonitinho. E aí eu vou printar o nosso IMC aqui. Primeiro, para ver se está tudo funcionando até aqui. Vamos ver. Beleza. Então, ele retornou para a gente um número aqui, 20 ponto alguma coisa. E aí, agora a gente... Só que assim, se a gente retornasse isso aqui para o nosso usuário, 20 ponto alguma coisa, não ia adiantar muito, né? O que o usuário precisa saber mesmo é qual categoria ele se encaixa. Se é magreza, normal, sobrepeso ou obesidade. Então, vamos usar a nossa lógica condicional aqui para imprimir somente o que a gente quer, baseado no IMC final do usuário. Então, vamos primeiro criar um bloco if. Então, se o IMC for menor do que 18,5, a gente, 2 pontos, a gente vai printar para o nosso usuário magreza. Show. Então, o primeiro caso é esse aqui. E pro segundo caso, porque aí, teoricamente o else, ele só entra no else se a condição dentro do if não for verdadeira, né? Só que no nosso caso aqui, a gente tem mais do que uma condição que pode ser verdadeira. Tipo, esse caso pode ser verdadeiro, esse aqui também, só esse aqui que é para caso não entre em nenhum desses outros casos. Então, como é que a gente pode fazer essa jogadinha? A gente usa o combinado entre o else e o if, que é o elif. Então, vou colocar aqui elif IMC seja maior ou igual a 18,5. E aí o nosso i, a gente usa end, né? Então, IMC seja menor ou igual a 24,9. Aí a gente vai printar outra coisa, a gente vai printar normal. Beleza. Então até aqui, beleza, tranquilo. Se a gente... Vou só copiar essas linhas, já que... e uma outra coisinha, esse end aqui, vou dar uma explicação lógica disso aqui, tá? Essa instrução aqui, essa linha inteira aqui, ela só vai ser verdadeiro se essas duas expressões aqui forem verdadeiras. E aí isso é garantido pelo end. Então, essa e essa precisam ser verdadeiras para ele entrar nesse bloco aqui, entendeu? Então o IMC tem que ser necessariamente maior ou igual a 18,5 e menor ou igual a 25,9 para entrar nesse bloco aqui. Além do end, a gente também tem o OR, que é basicamente se um dos lados for verdadeiro, ele já pode entrar no bloco. Mas nesse caso aqui é end mesmo, tá tudo certo.
Então, vou copiar essa linha aqui. Opa, deixa eu tirar esse tab errado aqui. Aí aqui, entre 25 e 29,9, ele vem em sobrepeso. Então, sobrepeso. E aí, por último, caso ele não tenha entrado em nenhum desses blocos aqui... Caso ele não tenha entrado em nenhum desses blocos aqui... Ah, e uma coisa importante. Quando vocês fizerem algum erro e vocês quiserem voltar, vocês podem usar o atalho Ctrl Z. Foi isso que eu usei agora. Beleza? E aí, se ele não entrar em nenhum desses blocos aqui, a gente quer que ele simplesmente printe obesidade. Alguém mandou mensagem. Deixa eu olhar. Lucas, tu colocou 25,9 não vai funcionar. Ixi, será que eu coloquei errado? Aonde? Vamos voltar lá. 5,9. Ah, no segundo elif eu acho que ele tá falando. Como assim não vai funcionar? Não peguei. Deixa eu ver. Esse plano não vai funcionar. Os dois Alif, eles estão no conflito ali, ó. Tá o MC maior ou igual a 25. Ah, e o outro tá. é Pode crer. 25,9. Peguei. Aqui é 24,9, né? Obrigado. Valeu pela correção aí, galera. Não tinha visto sobre isso. Então, Boa. deu certo aqui, né? Vai de 18,5 até maior ou igual a 18,5, 24,9 até 25 e 29,9 já é o resto. Beleza. Então, vamos ver agora se vai dar certo, bonitinho. Show! Ele printou o nosso normal aqui, bacana. Obrigado aí pro Vitor e pra galera aí que também me ajudou sobre isso. Então, beleza, printou normal, muito bacana. Só que assim, tem um ponto também, né? Pô, se o nosso usuário tiver que entrar no nosso código, mudar os valores na marra aqui pra saber se ele tá, qual que é o IMC dele, fica meio porre, né? Fica meio, pô, que canseira pra usar esse serviço aqui, tá ligado? E aí, para isso, a gente tem a nossa maravilhosa função input, que é para o usuário entrar dados no nosso programa. Então, eu vou alterar como funciona a altura e o peso aqui. Ao invés de ser hard-coded, né, ser um valor fixo, a gente vai colocar um input. Uhum. Que é basicamente para você ler os dados do usuário que ele digita. E aí, vocês podem ver que o input ele aceita aspas aqui, né? E o que vem depois, o texto que vem depois é o que ele vai printar na tela para você. Então, vou pegar aqui também. Aqui, digite seu peso. Tá. Vou rodar isso aqui. Então, vou colocar aqui a altura 1,85 e o peso 72,4. Pô, ele deu erro. E aí tá a jogadinha, né? O nosso input, ele sempre retorna uma string, ele sempre retorna texto. Então ele tá tentando fazer divisão, análise se é maior ou menor aqui, comparações com string, com texto. Então não faz sentido mesmo. No nosso caso, no Python, como a gente está procurando valores float, a gente tem que fazer a conversão aqui manual, falar que é um float. E aí isso aqui vai funcionar, porque aí ele vai estar fazendo a aritmética com números mesmo e não com texto. Então, se a gente rodar de novo, e agora a gente fizer os mesmos valores, 35 e 72 pontos, alguma coisa, não lembro qual, ele retorna o nosso normal, que era o que a gente queria. Então, agora a gente já tem um programa um pouquinho mais legal, um pouquinho mais intuitivo. Opa, o Gabriel levantou a mão, eu acho. Pode falar. Só uma dúvida. Se o MC desse, por exemplo, 24,95, não ia ficar entre o normal e o sobrepeso? Aí ia dar erro ou ele ia arredondar por algum valor desse tipo? Pô, provavelmente ele não ia printar nenhum valor. Não ia dar erro, mas ele não ia printar. Porque ele ia passar por todos esses blocos, não ia entrar em nenhum, ia sair. Ah, entendi. Obrigado. Uhum. Tipo, não ia Mas, acontecer nada. mas é uma pergunta válida e é super difícil de debugar esses errinhos. Então, tipo, isso aí foi provavelmente erro no jeito que eu coloquei aqui o problema, tá ligado? Mas é super, super chatinho mesmo. Aqui teria que ser, se ele for menor ou igual a 25 e aqui maior que 25. Acho que assim corrige o problema, né? Mas esse tipo de erro é bem chatinho de debugar, porque ele teoricamente não entraria em nenhum dessas condicionais aqui. Então, valeu aí pela dica, Gabriel. E
de fato não ia dar erro, mas teoricamente tá errado, né? O nosso código tem um caso que ele não tá cobrindo. Então, beleza. Mais alguma dúvida, mais algum questionamento aqui nesse exercício do IMC? Todo mundo bem? Todo mundo assustado? Como é que tá? Tranquilo. Tudo bem? Beleza. Pô, legal. Então a gente já conseguiu fazer um programinha um pouquinho mais interessante aqui, né? A gente já chegou num resultado, pô, a gente fez meio que uma aplicação funcional aqui para o nosso usuário digitar altura, peso e bacana. Vou entrar agora em um outro tipo de estrutura de dado, que também é importante, e eu não sei se eu vou ter muito tempo para explicar ela, então eu vou explicar só meio que uma introdução, então vai ser mais para a gente guardar isso e na próxima aula continuar avançando sobre esse tema, porque daqui a um tempinho já deve acabar a nossa aulinha. Mas, bom, nosso próximo tipo de estrutura de dados, a gente já viu os inteiros, os floats, eu vou inclusive comentar esse código aqui para ficar salvo. Nosso próximo tipo de estrutura de dados são as listas. E as listas são muito legais, a gente pode fazer vários tipos de atribuição, de função com elas, é bem, bem show mesmo. E a lista é interessante porque vocês podem ver que declarar variáveis começa a ficar uma parada muito, muito com muita coisa. Tipo, cada linha ser uma variável vai ocupando muito espaço, né? Então, para isso, as listas estão aí para a gente fazer o uso delas. E aí a gente vai meio que armazenar informações de memória dentro de uma variável só. Então, eu vou colocar aqui a nossa lista de números, por exemplo, e aí para abrir uma nova lista, vocês usam o quadradinho aqui, que eu nunca lembro o nome, sobre isso, perdemos. Vocês usam esse quadradinho aqui, bacana. E para vocês declararem os elementos, basta vocês colocarem os elementos um depois do outro, separados por vírgulas. Então, aqui na nossa lista de números, 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui, por exemplo, é uma lista de números inteiros. Cada elemento dessa lista é um inteiro. Lembrando que, tipo, caso você for usar char caractere, aí você coloca uma aspinha ali pra poder falar que você tá usando caractere, porque senão não vai funcionar, não. Verdade. Muito bem lembrado. Um outro tipo de estrutura de dados aqui é que é como se fosse um caractere só, em vez do texto, chama char. E se eu não me engano, ele é com uma aspa simples, né, Maria? É isso? Isso, aspas simples. Esse daqui é o caractere A, no caso, né? Então, tem essa diferenciação aqui, a gente considera, inclusive uma explicação mais técnica, agora que a gente já está entrando em listas, vocês podem pensar nas strings, que são o texto, como se fosse um array de caracteres, uma lista de caracteres. E outra terminologia para listas também, vocês vão ouvir bastante, é array. Então, já se acostumem, eu vou intercambiar, elas valem a mesma coisa aí. Como se fosse um vetor, né? Só que no caso do Python, o vetor ele começa a ser contado no zero. Isso, muito importante também. Isso é Na importante. programação como um todo, assim, eu não consigo pensar numa linguagem que começa em 1, mas numa programação como um todo, a gente sempre vai começar a contar a partir do zero. Então, nesse caso, para a gente acessar um dos elementos dessa lista aqui, a gente vai chamar a lista, então, lista de números, abrir os nossos quadradinhos aqui, e aí a gente coloca a posição do elemento que a gente quer. Esse daqui, o número 1, é o elemento da posição 0, como eu falei, a gente começa a contar do 0. O número 2 aqui é o elemento da posição 1. O número 3 é o elemento da posição 2, e por aí em diante. Então, se a gente chamar lista de número 0, eu estou chamando 1 aqui. Inclusive, se eu printar aqui o lista de número 0, ele tem que printar para a gente o 1, que é o primeiro valor aqui da lista. Beleza. As listas, elas têm um monte de funções super legais que ajudam e facilitam a gente a modificar essas listas e fazer coisas garantindo que não estamos cometendo crimes de memória aí com o nosso computador. E eu vou mostrar algumas dessas funções e como vocês fazem para executar e fazer essas funções funcionarem. E aí eu vou mostrar elas aqui rapidinho. E aí, tipo, vai ser mais um
um tira-gosto para a próxima aula, que a gente vai entrar mais a fundo em funções, demonstrações de laços e coisas do tipo, mas vou mostrar alguns aqui para vocês. Se a gente quiser colocar um elemento no final da nossa lista, a gente vai usar o método append. E aí ele escreve dessa forma assim. E aí, para vocês chamarem qualquer método, é só dar um ponto. Então, tipo, no nosso caso, lista de números, ponto, append. Então, ou seja, estamos colocando no final da lista de números, e aí abre parêntese e o valor que vocês querem colocar. Nesse caso aqui eu vou colocar o 6 para ficar bonitinho. Se a gente pedir para printar a lista de números aqui, lista de números, vocês vão ver que ele vai printar o nosso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu só... Alô? Ixi, não sei, o meu replit caiu, será? Alô, vocês estão me... Tá de boa aqui. Pô, o replit caiu, eu acho, hein? Pô, que bad. Deixa eu dar um refresh nisso aqui. Tá, problemas aqui de internet, aparentemente. Ah, tá, aí. Então, voltar aqui, né, lista de números .append 6, e eu vou printar a lista de números. Se a gente printar isso aqui, ele tem que retornar para a gente o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, inserimos no final da nossa lista. Se a gente quiser inserir numa posição específica e não necessariamente no final, a gente usa o método insert. Então, se a gente colocar o insert, e aí ele se eu não me engano, a posição e depois o valor, ou é o valor depois a posição, não lembro direito. É a posição e depois o valor. Posição e valor? Beleza. Uhum. E aí, se vocês não lembrarem assim como eu, vocês podem... Normalmente o IntelliSense avisa para vocês. Então, veja aqui, ó. O insert, ele recebe um index, que é um número, onde que é a posição que é para colocar, e o objeto que é para ser colocado. Então, né? Isso aí já resolveria. Então, vamos supor que eu não queira colocar o 6 no final e queira colocar ele, na verdade, depois do 2, eu tenho que colocar ele aqui na posição 0, 1, 2 ali, né? Seria no equivalente na posição 1 ali, né? Ou não, 2, na verdade. Aí. Seria depois do 2. E aí vocês veem que o 1, 2, 6, 3, 4, 5. Então, tem essa jogadinha de sempre lembrar de contar pelo 0. Isso é meio contra-intuitivo no começo, mas conforme vocês forem pegando prática, vocês vão começar a falar, opa, tem que contar a partir do 0. E aí, linguagens como o Python, eles avisam em muitos casos, quando você está cometendo essas gafes de tamanho de array, você está colocando coisas a mais ou a menos, mas tem algumas linguagens tipo C que, às vezes, você pode cometer umas gafes, uns crimes de memória ali, e você só vai saber lá na frente quando der um Stack Overflow, uma parada assim, e aí você fica, opa, deu problema. Então, tomem bastante cuidado com essa jogadinha de contar a partir do 0. Beleza, então já adicionamos um elemento ao final, adicionamos ele numa posição específica. Vamos agora remover um elemento. E aí, para isso, basta usar o método remove. Então, vou remover o elemento, sei lá, o elemento 4 aqui da nossa lista. Se a gente pedir para printar, ele vai fazer 1, 2, 3, 5. Removeu o elemento 4. E uma coisa interessante é que a lista ela não necessariamente pode ser lista de números, né? Tipo, ela não precisa ser de inteiros, pode ser uma lista de qualquer coisa. Então, nesse caso aqui, eu vou dar um outro exemplo de lista, uma lista de compras. E aí ela recebe vários strings, né? Vários textos. Então, o primeiro vai ser, sei lá, banana, maçã, deixa eu ver, leite, biscoito importante. E aí, se a gente, por exemplo, acessar, as mesmas coisas funcionam. Se a gente pedir para remover banana, ele vai remover. Se a gente pedir para adicionar tal elemento no final da lista, ele vai adicionar. Funciona tudo igual, porque é a mesma coisa, ainda é uma lista. Só que uma coisa interessante que a gente tem, e é muito legal, é ordenação de lista. Ter uma lista ordenada é muito importante para a gente, assim, em muitos casos, sabe? Seja isso do maior para o menor, ou no caso aqui de strings, na ordem alfabética. Então, se a gente rodar uma lista de compras, e aí o método novo que eu vou ensinar para vocês agora é o sort, então ponto sort, ele vai ordenar essa lista aqui para a gente, e aí se a gente pedir a lista de compra de novo,
aqui, vejam que ele printou ordenado em forma alfabética, bonitinha aqui, ó. Banana, biscoito, leite, maçã. Legalzão. Para o Python, assim, no geral, agora falando mais em uso mesmo, vocês vão ver o Python sendo muito usado em outros casos, esse caso de início de curso que qualquer linguagem serve, então se você estiver acompanhando isso de outra linguagem não tem problema. Só que é claro, isso aqui vai ser escrito de jeitos diferentes, tipo, normalmente ou tem outros nomes, ou é outro jeito que chama, então aí basta vocês procurarem essa parada. E a última coisa, para a gente finalizar a aula de hoje, vai ser basicamente, eu vou dar o iniciozinho de laços. E os laços, eles são muito legais, é o que a gente usa para repetir o bloco de código várias vezes, e em diversos casos a gente vai precisar de repetir blocos de código várias e várias vezes. E aí o Python ele tem jeitos muito bons e muito concisos de você declarar loops, e eu vou declarar um agora e mostrar para vocês. Vocês podem ver que quando eu estou pedindo para printar a lista de compras, ele está printando o array, né? Ele está printando toda a lista em si, e não tipo cada elemento separado. Então vamos supor que eu queira printar nessa lista de compras, e aí eu vou só comentar esse último print aqui. Vamos supor que eu queira comentar não, que eu queira printar cada item dessa lista de compras aqui, e não necessariamente toda a lista, assim, que nem um bloco. Eu posso usar um loop para printar cada elemento, porque você até poderia escrever, tipo, print lista de compras 1, quer dizer, no caso 0, né, começa em 0, lista de compras 1, lista de compra 2, lista de compra 3, e vai funcionar, ele vai printar bonitinho só os nomes. Só que se você fosse fazer isso por uma lista de compras de 1000 elementos, ia ser um trabalho inviável. E aí, para isso, a gente tem os laços. Vou dar um exemplinho de um laço aqui pra gente. Então, vou usar o laço for aqui. For. Então, daqui a pouco eu vou traduzir isso aqui para ficar de um formato mais legível para vocês pegarem. Então, for compra, em lista de compras, print compra. E aí a tradução, o jeito que a gente pensa quando a gente escreveu isso aqui, é o seguinte: para cada compra na lista de compras, imprima a compra. Então, essa é o pseudocódigo que gera esse bloquinho aqui, e aí ele vai fazer o mesmo resultado, vai printar a banana, biscoito, leite, maçã. Só que aí, tipo, vejam que se a gente adicionar um novo elemento para a lista, então vamos supor que aqui, antes de rodar isso aqui, eu adiciono um elemento para nossa lista. Vamos supor que agora o nosso usuário precisa comprar. Ele precisa comprar cebola. Aí eu vou adicionar ele aqui, nesse ponto aqui do nosso código. Então, declarei a lista de compras, adicionei a cebola como último elemento, ordenei isso em ordem alfabética, e aí para cada compra, na lista de compras, ele vai printar o nome dessa compra. Então, se a gente rodar isso aqui de novo, ele automaticamente adiciona a nossa cebolinha lá, show da bola. E é isso, vou terminar aqui a nossa aula. Não vou entrar muito em laços, isso aí vai ficar para a aula seguinte também, assim como uma aprofundada nas listas. Espero que vocês tenham gostado. Show da bola. Qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade para perguntar. E é isso. Falei, Pedro Guilherme perguntou como comentar múltiplas ao mesmo tempo. Isso aí varia muito de IDE, mas no VS Code e no caso do site aqui, você pode selecionar várias linhas assim, tipo, só clicar aí e selecionar, e aí você usa o Ctrl barra ali, ó, Ctrl a teclinha barra, e ele vai comentar todas essas linhas, e ele descomenta também, se você apertar Ctrl barra, ele vai descomentar todas essas linhas. Mais alguma dúvida, galera? Tá tranquilo? Como é que tá? Vocês conseguiram acompanhar, pelo menos ter uma noção aqui das listas e tal? Pô, ótimo. É bom demais. Pode enviar o primeiro link que você enviou.
Claro, deixa eu olhar aqui qual que foi o primeiro link que eu enviei. Eu acho que foi o do download do Python. Vou enviar aqui. Deixa eu pegar o link dele de novo. Aqui, tá lá. E aí, fica aproveitar o gancho aí. Tentem para a próxima aula aí terem o Python instalado para quem ainda não tem. Às vezes eles dão alguns probleminhas e tal, mas no final vai ser a mesma coisa aqui, tipo, vocês vão criar um novo arquivo, e aí para criar novos arquivos, a extensão final dele ele tem que ser sempre .py, .py, e depois que criar, basta vocês executarem usando o compilador lá do Python, que vai funcionar tudo bonitinho, essa mesma aula vai funcionar bonitão, beleza? Como você deixou a linha verde? A linha verde, ela fica verde quando tá comentada, que é essa hashtag aqui na frente. Aí o comentário ele não é lido pelo computador, então eles deixam numa outra cor para ficar mais fácil de visualizar. É só pra dizer que tá comentado. Isso. E aí, assim, para comentar, basta você colocar o hashtag no início da linha ou apertar o Ctrl barra, que ele vai. Isso, só colocar o hashtag ou Isso. dar um Ctrl barra, que ele vai comentar. Você colocar isso, o computador já entende e aí ele já pula a linha que você colocou isso. Isso. E aí, assim, eu não abordei outras coisas de qualidade de código nessa aula, mas acho que vale dar uma última passadinha aqui antes da gente finalizar de vez, que tentem colocar nomes de variáveis, colocar nomes de funções, de coisas que vocês estão fazendo, coloquem nomes bonitinhos, tipo, coloca meu, underline nome, sobrenome, porque, é claro, você poderia nomear todas as variáveis A igual a 2, B igual a Blau e por aí em diante, só que em qualquer código grande, isso aqui faz uma confusão absurda, cara, isso aqui dá um trabalho para corrigir e tentar entender o que é que está acontecendo depois, que é brincadeira. Então, peguem de começo aqui já o costume de colocar nomes bonitinhos, e aí sempre que for mais de uma palavra, vocês separam por underline. Nunca começar com um número também. É verdade. Se vocês não coloquem palavras reservadas, tipo, não nomeiem uma variável tipo print, você não pode nomear uma variável print, por exemplo, porque ele vai confundir com a função, então essas regras de nomenclatura de variáveis são bem importantezinhas assim, mas acho que não vai dar nenhum problema não se vocês seguirem a ideia que eu lancei nessa aulinha. Beleza? Então, podemos encerrar. Inclusive, marquem aí, formulário de presença, vai ter certificado, vai ter as coisas, então, sobre isso, marquem lá. Acho que é isso, gente. Muito obrigada. Só reforçando também o formulário de presença para ganhar o certificado. E ter o material do e-mail também. É isso. Então é isso, obrigado, gente. Muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Lucas. Obrigada, Maria. E amanhã tem de novo, viu? Não esqueça. Amanhã tamo aí, hein, galera. Valeu. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu povo. Boa noite, Valeu. pessoal. É isso, né? Ganhamos. Show. Eu acho que é. Você quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisinha depois todo mundo sair ou não? Mas não sai todo mundo. Lucas e Maria, queria comentar alguma coisa ou tá tudo certinho? Ai, Tudo certinho, tô só botando. Tá no chat. Vitor, eu não tô conseguindo te ouvir direito. Deu uma travadinha, se você puder repetir. O formulário de presença, ele fica no chat, né? Ou não? Isso, eu mandei no chat, tá um pouquinho pra cima. Eu posso mandar de novo. Todo mundo mandou boa noite. Aí.
Obrigado, Mar.